passos e esses 5 passos vão ser aprofundados com ajustes, porque, de novo, quem fez o planejamento anual comigo ou quem está na mentoria, por exemplo, já tem a sua rotina muito acompanhada nesses momentos. E quem fez o planejamento anual tá com a rotina do ano pronta, já tá tudo registrado ali. Então, o que tu vai fazer semanalmente é ajustar conforme as mudanças que forem sendo necessárias, tá certo? Então, realmente é um momento de ajuste. E aí, às vezes, tu vai ter um evento que é importante, que é estratégico pro teu negócio e tu vai ter que definir qual é a tua prioridade. Se vai ser ficar com os filhos todos os dias das férias ou se não vai ser. E aí, é vocês que tem que definir. E aí tem até aquelas conversas, né, de que a família julga, de que o outro julga, de que isso, de que aquilo outro. O que acontece? Muitas vezes a gente se deixa levar por julgamentos porque a gente não determinou o que é importante. Só que depois, num outro dia, eu recebi um convite para um evento num domingo e que era um evento que eu queria participar, mas eu tinha programado que aquele domingo seria off e aquele domingo foi off. Então, é para isso que serve o movimento estratégico semanal e o mensal, para a gente ver se aquilo que a gente determinou olhando para o macro segue sendo prioridade no micro frente às outras coisas que surgem. E aí vocês que têm que definir se sim ou se não, com muita atenção para a autorregulação, como eu falei na aula 140, para não ficar sendo aquela pessoa que tudo vai mudando e nem para ser aquela pessoa que não muda nada. Até como a gente aprendeu na aula sobre o manifesto ágil, né? Então, por exemplo, se eu vou assistir a uma palestra ou se eu vou terminar um material criativo que eu tenho para fazer. Porque a gente costuma também, e esse é um erro muito comum, achar que só é colidência agendamento com agendamento. Isso não é verdade. Uma tarefa também pode colidir, porque mesmo não tendo horário, pode ser que os balizadores que eu tenho na minha agenda façam com que eu só consiga fazer aquelas tarefas naquele horário daquele agendamento. E aí eu tenho uma colidência também. Então, através do trabalho da Dani, a gente consegue incluir mais um elemento riquíssimo nessa análise, que é pensar, tá, o que eu quero fazer nesse lugar? Networking, tá, mas conforme o meu ciclo, nesse dia eu tô boa para networking ou não? E conforme o ciclo externo, as pessoas estão boas para networking ou não? Bah, eu vi que não, então eu vou trocar. Ou não, eu vi que sim, então vamos fazer. Então, o movimento estratégico também permite que a gente mude a prioridade. Por quê? Porque às vezes a gente falha na gestão de recursos e precisa dar um pico de intensidade num projeto não prioritário. E aí, antes de eu explicar isso, eu vou dar o exemplo, eu vou mostrar a análise de caso, porque vocês vão ver que isso acontece muito. Lembram quando a gente estudou sobre o princípio de Pareto, em que eu expliquei que o princípio de Pareto foi inicialmente chamado de princípio do desequilíbrio, né, da desigualdade, e aí tem vários estudos mostrando que o equilíbrio é uma ilusão, que na verdade as coisas elas sempre estão em algum nível de desequilíbrio. Pois então, sempre vai existir um desequilíbrio e priorizar nada mais é do que desequilibrar, porque ao invés de eu querer colocar e investir os mesmos recursos em tudo, eu vou investir mais recursos e primeiro naquilo que importa mais. Então, existe um desequilíbrio. Só que, às vezes, esse desequilíbrio pode ser excessivo, até mesmo pelo impacto do nosso ciclo, como a Dani muito bem disse. Então, a gente tem que entender que, conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo recursos diferentes. E isso não significa que a gente perde capacidade. Isso significa que a gente faz outras coisas. Naquela época, eu morava com os meus pais. Eu não tinha 10% das preocupações e responsabilidades que eu tenho hoje. Eu não era empresária, eu era funcionária. As pessoas me mandavam o meu trabalho e eu fazia o meu trabalho. Hoje em dia, eu tenho que pensar, executar, avaliar, não sei o quê. É outra realidade. Então, a gente não pode comparar o recurso de tempo sem comparar o recurso de energia também. Ela prejudica as nossas práticas. Lembrem dos 4 P's da produtividade: percepção, prática, progresso e prosperidade. Eu preciso de uma percepção coerente para que a minha prática seja estratégica. Se a minha percepção for incoerente, a minha prática não vai ser concluída, porque eu vou me comprometer com algo que não dá.
que foi exatamente esse caso. Então, de novo, vamos lá. E daí o que acontece aqui? A percepção confusa faz com que eu não consiga ter uma rotina que priorize aquilo que eu priorizei. Se eu priorizei a minha saúde, se eu determinei que a minha saúde é prioridade, eu não vou treinar depois do trabalho. Porque eu vou estar cansada. Então, e no período, a prioridade vai ser essa, no outro vai ser essa, no outro vai ser essa, mas todos seguem sempre recebendo ali o mínimo necessário de recursos. Tá certo? Mensagem de novo, né? Nunca andem quando puderem dançar. Vivam com alegria, vivam plenamente. O movimento estratégico é fundamental para isso. E é claro que a gente tem que definir as nossas prioridades, uma por sprint, e a gente tem que agir de acordo com isso, porque senão a gente vai estar vivendo uma vida de outra pessoa e não a nossa. A agenda, ela tem que nos facilitar a vida, e vai ser até mais fácil a gente dizer não quando tiver que dizer não, porque tá aqui na minha agenda, eu não posso.